Graça e paz, amados irmãos, é com muita alegria que hoje mais uma vez eu estou aqui para ter esse momento especial junto com vocês, onde nós faremos a leitura orante dos Salmos. Hoje nós vamos fazer do Salmo 94. E mais uma vez eu convido vocês a separar um momento, você que vai assistir comigo agora, nesse momento, ou vai assistir depois, que você possa separar um tempo para ter aquela devoção, para poder se concentrar no salmo, para poder se esquecer dos problemas. Eu sei que é difícil, mas busque um ambiente tranquilo para você poder ouvir, refletir e orar junto comigo, junto com os salmos. Amém? Sem muito mais delongas, vamos fazer então a leitura do Salmo 94. Esse salmo ele tem 23 versos, né? Nós vamos fazer uma única leitura, vamos fazer a nossa pausa, tá? E depois a gente vai conversar sobre o texto. Amém? Vamos lá? Salmo 94. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e seguirão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Amém. Agora eu quero convidar você a refletir junto comigo sobre tudo isso que a gente leu. O Salmo 94, ele é um salmo de lamentação e de confiança.
onde o salmista clama a Deus para que exerça a justiça contra os ímpios e reforce a segurança dos justos. A sua autoria é incerta, a gente não sabe quem foi que escreveu, mas, porém, se sabe que provavelmente, né, se deduz, vamos dizer assim, que provavelmente ele foi escrito durante o exílio do povo de Israel lá na Babilônia. Tá? Então, basicamente, esse salmo está dividido em 4 pontos, em 4 temas, vamos dizer assim. O primeiro deles vai do verso 1 até o verso 7. É onde a gente vê o apelo ao Deus da justiça. Depois, nós vemos a soberania, mais uma vez, né, o tema soberania, e a onisciência de Deus, que vai do verso 8 até o 11. O cuidado de Deus pelos justos, do verso 12 ao 15. E o último ponto é Deus como juiz e como refúgio. Então, vão ser esses 4 pontos que nós vamos conversar e refletir sobre esse salmo. Amém? Na primeira parte, né, o apelo ao Deus da justiça, começando a partir do verso 1, o verso 1 diz assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Então aqui nós temos uma repetição, né? 2 vezes o salmista fala Deus das vinganças, ó Deus das vinganças. Geralmente isso é para enfatizar essa perspectiva, né, do Deus que exerce, que retribui, que exerce a vingança. Então ele está enfatizando essa característica, essa ação de Deus. E não somente isso, porque no final do primeiro verso ele fala resplandece. O verbo ali resplandece sugere uma manifestação visível da glória de Deus em juízo. Então o salmo começa com um clamor: ó Senhor, Deus das vinganças resplandece, ou seja, se faz visível a sua justiça. O salmista começa clamando a Deus para que a sua justiça seja aplicada, para que ele venha e exerça a justiça perfeita que somente Deus pode exercer sobre o seu povo. Então o salmista começa clamando por aquele que é justo verdadeiramente. E logo depois, no verso 2, ele diz assim: exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? A gente tem que entender que a vingança ela é vista como parte de uma justiça perfeita, pois somente Deus pode retribuir, somente Deus pode pagar o mal do jeito correto. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Isso significa o quê? Que todas as nossas obras, tudo aquilo que nós podemos fazer para tentar corrigir as coisas, para tentar pagar a maldade que as pessoas fazem para nós, retribuí-la de alguma maneira, sempre vai ser na medida errada. Então a nossa confiança precisa estar que o nosso Deus é justo, muito além de toda e qualquer percepção de justiça que a gente possa ter. Então às vezes a gente fica indignado, né? Até tem um salmo, agora não me recordo se é o 71, 73, que ele fala sobre isso. E quando olhei para o ímpio, meus pés quase desvaleceram, quase que eu caí. Mas depois eu olhei para o fim deles e vi o que acontece. Porque nós vivemos em um mundo pecaminoso, um mundo caído, a gente acredita que... A gente vê os ímpios se sobressaindo de muitos modos. Porém, o final deles é para onde a gente precisa olhar. Porque o Senhor vai retribuir o mal. O Senhor vai retribuir os seus atos de injustiça. E mesmo que a gente não veja, né, como será estar frente a frente com um Deus vivo, né, sendo uma pessoa que vive na prática das coisas erradas, que vive na prática, na satisfação, né, do seu próprio prazer, da sua própria vontade, do seu próprio eu. Então, como que será? Então a gente está olhando somente da nossa perspectiva, somente de uma perspectiva extremamente limitada. Nós não temos todas as respostas e precisamos confiar em Deus, clamando para que Deus exerça a justiça na medida dele. O homem, quando tenta exercer a sua justiça, geralmente ele peca, seja na proporção, seja na medida, seja na direção. A nossa justiça nunca é perfeita, mas o nosso Deus é justo e perfeito. Então o salmista se queixa contra os ímpios, né? E inclui arrogância, opressão dos fracos e presunção de impunidade. Olha só o que diz lá, vamos ler novamente. A partir do verso 4.
Então primeiro ele pergunta, né, até quando, Senhor, os perversos, até quando eles vão se exultar, até quando eles vão comemorar, eles vão viver na satisfação própria, até quando? Lá no 4, proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam, e dizem, olha só o que eles dizem, né, o que o salmista relata aqui, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Então, nesse primeiro ponto, né, ele termina como os ímpios acreditam que praticamente não acreditam na existência de Deus, porque é como se eles dissessem, Deus não vai fazer nada, né? Na verdade, isso é uma realidade do que nós vemos nos dias atuais, é uma realidade que nós vemos, porque nós vivemos hoje um povo, um cristianismo hoje atual, né? Não todos obviamente, mas grande parte deles, que acredita em um Deus que é extremamente quase um ursinho carinhoso, que não opera a sua justiça, que não retribui o mal, que não dá a cada um segundo os seus frutos, a cada um segundo a obra das suas mãos, sabe? Um Deus que particularmente você pode fazer o que você bem quiser. Mas o Senhor nos deixou a sua lei, o Senhor nos deixou a sua palavra. Então existem regras, mas o ímpio ignora elas. Ele acha que pode fazer alguma coisa em oculto. Não, Deus não está vendo não. Ignoram completamente a existência de Deus e vivem somente para a satisfação dos seus próprios prazeres. Então o ímpio age assim. O ímpio age dessa maneira, né? Ele ignora os preceitos de Deus, ele age com injustiça, faz o mal e tem prazer nas suas obras, né? Essa é a ação do ímpio. O ímpio, ele, por mais que a gente possa olhar para ele assim e achar, não, ele está indo bem, pode ter certeza que o fim vai ser trágico, né? Ainda que não seja sobre a terra, será diante do Deus vivo, onde o Senhor vai tratar individualmente. Então a gente sabe disso, né? O nosso Deus é justo, sim, e Ele está olhando por nós, olhando todas as coisas. Então os ímpios, né, até anotei aqui, os ímpios parecem triunfar temporariamente, mas Deus tem um propósito final de justiça. Então, irmãos, não se deixe enganar. O caminho dos ímpios é destruição, o caminho do mal é destruição, né? É aquela vitória só passageira, só temporária. Nós temos que buscar as coisas eternas. Até conversava isso hoje com um amigo, né? A gente se prende muito às coisas da terra, mas a palavra de Deus diz que se a nossa esperança estiver somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós, como cristãos, precisamos colocar o nosso coração lá na eternidade, que é o que vai nos dar força para passar pelas tribulações aqui na terra, porque nós vamos passar por muitas, incontáveis tribulações, incontáveis problemas, mas nós precisamos buscar a ajuda do alto, a ajuda de Deus. Então nós não podemos olhar para os ímpios e achar que eles têm vantagem sobre nós, eles não têm. Essa aparente vantagem, na verdade, é um grande engano. Nós precisamos nos apoiar e descansar na justiça de Deus. Amém? Depois o próximo ponto fala sobre a soberania e a onisciência de Deus. A gente sempre fala, né, se você for reparar, muitos dos salmos reforçam a ideia da soberania e onisciência de Deus, que também é um dos princípios que hoje em dia o homem está tentando deturpar. Falar que o homem colabora com a sua salvação, colabora com várias coisas, mas a gente vê essa onipotência, essa onisciência de Deus, essa soberania dele, claramente sendo explícita nos Salmos. Então não é um preceito novo, é um preceito bíblico. Deus é soberano em todas as coisas, né? Então nós precisamos ter essa certeza, como eu sempre digo, né, toda vez que eu falo sobre soberania, isso precisa ser para nós motivo de esperança, motivo de alegria, motivo de vigor, motivo de graça, sabe, de se animar, de ficar confiante, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Essa é a certeza que nós temos que ter. Nós servimos a um Deus soberano e maravilhoso. Mas vamos voltar aqui para o texto, né? Então, primeiro aqui, o salmista faz perguntas retóricas. Vamos ler aqui a partir do verso 8. Atendei, ó estúpidos, dentre os povos, dentre o povo, e vós insensato, quando sereis prudentes? Lá no 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga?
Então ele faz perguntas retóricas para refutar a falsa ideia de que Deus não se importa com o pecado humano. Ele está querendo gerar um contraste. Vocês estão achando que Deus não escuta as coisas que vocês dizem? Vocês estão achando que Deus não está enxergando as coisas que vocês fazem? Aí lá no 10 ele diz assim: porventura, quem repreende as nações não há de punir? O Deus que corrige as nações, corrige o seu próprio povo de Israel, né? O povo da aliança, da onde viria a linhagem de Cristo. Esse povo sofreu grandes repreensões de Deus. Povo eleito. Povo que carregou o nome de Deus durante muito tempo. Esse povo sofreu grandes coisas de correção. Inclusive, como a gente disse no início, né? Os exílios, as coisas que viveram, os sofrimentos. E a gente acha que alguém vai sair impune. Irmãos, nós não sairemos impunes, nós só não seremos condenados por causa de Cristo. Por causa de Cristo, porque senão nenhum de nós escaparia do inferno. A verdade é essa. Nenhum de nós escaparia, porque o salário do pecado é a morte, irmão. Todos nós que pecamos, pecadores, merecemos a morte. Mas Cristo morreu em nosso lugar, fazendo-nos justos, porque Ele é justo. Amém? Hoje eu trouxe água porque nos últimos vídeos minha garganta começou a coçar de sede. Hoje eu vou trazer água porque senão... Até quero aproveitar essa pequena deixa aqui para pedir desculpa pelos irmãos pela qualidade do vídeo. Meu computador é bem fraquinho, então às vezes fica muito ruim a qualidade. Depois eu assisto para ver e falo, nossa Deus. Porque enquanto tá fazendo parece que tá excelente, mas depois que eu vou ver a gravação fica horrível. Tá? Peço até perdão para os irmãos aqui, abrindo um pequeno parênteses. Então, continuando, né? Eles agem como se Deus não estivesse atento às suas ações. Mas nós vemos aqui na linguagem antropomórfica uma ênfase na soberania de Deus. Olha só, vamos ler lá de novo. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Então aqui ele está usando o quê? Exemplos palpáveis, que é o antropomorfismo. Ele está mostrando... né, falando de Deus de uma perspectiva física, falando, a mão de Deus, os olhos de Deus. Isso é para quê? Para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento do texto, para fazer uma analogia. Não quer dizer que Deus tenha literalmente uma mão física, como a gente entende, tá? Mas sim que é a ação, os olhos, a atenção. Deus sabe todas as coisas, Ele está vendo, né? Esse é o sentido. Então nós vemos nessa linguagem uma ênfase em sua soberania, como está lá no verso 9. Deixa eu abrir aqui de novo o verso 9, que foi exatamente isso que eu já li. Então, esse trecho destaca o contraste entre a sabedoria de Deus e a insensatez dos ímpios. Vamos ler aqui de novo. O verso 10. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Olha essa pergunta. Aquele que dá o conhecimento, que dá a inteligência, ele não tem sabedoria? Olha essa pergunta. Essa pergunta, irmãos, comunica para nós também uma coisa. Muitas das vezes nós agimos como se fôssemos mais sábios do que Deus. Como se as condições que a nossa vida, o rumo que a nossa vida está tomando, seria melhor se a gente tivesse decidido certas coisas. Se tivesse acontecido coisas conforme a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Isso demonstra para nós arrogância. A arrogância que temos em achar que a vida está nas nossas mãos. Né, como dizem aí os coaches modernos, é você que traça o seu destino, você que cria a sua história. Irmãos, nós como cristãos precisamos repousar sabendo que nosso Deus é o autor da história. E longe de nós, como diz no texto sagrado, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. O que isso quer dizer? Que por mais que a gente ache que saiba das coisas, na verdade a gente não sabe nada. A gente precisa constantemente da ação de Deus, precisa constantemente da sua sabedoria, da sua graça sobre a nossa vida. Nós somos pecadores. E os ímpios, como eles agem? Eles se acham mais sábios do que Deus. Perceba que ele está dando uma característica do que é o ímpio. Ele acha que as ações dele não vai ter punição. Ou seja, tudo o mal que ele faz
não tem problema nenhum, ele pode viver e fazer do jeito que ele quiser. Ele acha que Deus não está vendo, ou até mesmo ignora a existência de Deus. Então, a gente precisa entender. Nós precisamos entender, o nosso Deus é justo. O nosso Deus é soberano, ele é a fonte de toda a sabedoria. Então, é muita arrogância se achar inteligente, se achar o esperto. Nós não somos, irmãos. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Precisamos desesperadamente da ação, do agir de Deus nas nossas vidas. Senão a gente está perdidíssimo. Estamos perdidos. Sem a ação de Deus nós estamos perdidos. Nós precisamos dele. Amém? E o próximo ponto, que está lá no verso 12. Vamos ler o verso 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Que versículo maravilhoso. Irmãos, é excelente, é maravilhoso nós sermos repreendidos por Deus. Só tem um jeito de você não ser repreendido por Deus. O único jeito é se você não lê a Bíblia. Se você não escuta a palavra de Deus, se você não lê, se você não tem um relacionamento bom com os cristãos, aí sim você nunca vai ser repreendido. Agora, se você lê a palavra, se você se relaciona bem com as escrituras, você vai ser repreendido constantemente. E isso precisa ser para nós motivo de alegria, de felicidade. Nós estamos sendo repreendidos. Deus corrige aquele que ama. Se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Todo filho de Deus precisa ser corrigido. Nós corrigimos os nossos filhos, né? Eu sou pai. Por que a gente corrige? Porque a gente odeia? Porque a gente quer o mal? Não, muito pelo contrário. A gente corrige porque a gente ama, a gente quer ver crescer, a gente quer ver amadurecer, a gente quer ver aprender, a gente quer ver superando as dificuldades. Então a gente corrige. Agora imagina Deus perfeito. Como que ele não pode nos corrigir, irmãos? A gente vive uma geração que não suporta a correção, não suporta alguém fale, olha, você está errado. A gente vive tempos difíceis. Mas o salmista fala é bem-aventurado. O termo aqui bem-aventurado indica uma bênção espiritual. Semelhante ao Salmo 1, é o mesmo termo, bem-aventurado. Aquele que recebe a correção de Deus é bem-aventurado. Muito mais que feliz, muito mais que alegre, é um regozijo espiritual, uma bênção espiritual que nós recebemos. Então nós precisamos dessa correção. Nós precisamos. Então Deus disciplina aqueles que lhe pertencem, não para destruí-los, mas para fortalecê-los. Então se você está sendo corrigido, e às vezes a gente escuta algumas pregações, né, a gente sai, parece que levou uma surra. Por quê? Porque as verdades da palavra comunicaram ao nosso espírito que nós estamos errando. E nós sempre vamos estar em pecado. Nós sempre vamos estar errando. Nós precisamos nos arrepender. Então essa correção serve para produzir em nós a tristeza que nos conduz ao arrependimento, como diz na palavra. Então nós precisamos ser constrangidos com a palavra de Deus. Eu sempre tive uma máxima que eu sigo. Quando a gente acha que as coisas estão bem, é o motivo onde a gente tem que estar mais alerta. Ah não, nossa, minha vida está tão boa, eu tenho uma vida boa de oração, eu leio a palavra todo dia, nossa, como diz nas escrituras, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que estar em alerta, é vigiar e orar. Nós temos que estar atentos ao nosso coração, temos que estar atentos para não cairmos no pecado da arrogância, da prepotência, achar que a gente é perfeito, achar que a gente não erra, que a gente não tropeça, né? A gente precisa ter essa humildade, essa simplicidade de entender que nós somos pecadores. E essa consciência só vem pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos da ação de Deus. Então, a esperança dos santos é evidente aqui, pois Deus não rejeita o seu povo, mesmo em meio às aflições. Vamos continuar a leitura? A partir do 11, né? A gente já leu 10. Bem-aventurado o homem, Senhor, quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dar-lhes descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-lo-ão todos de coração reto. Então a promessa do verso 14 aqui reflete a fidelidade do pacto. Olha só, pois o Senhor não rejeita o seu povo, nem desampara a sua herança.
Então aqui o Senhor fala sobre a sua fidelidade ao pacto, fidelidade à aliança. Irmãos, nós somos o povo da aliança de Deus. O povo que hoje vive pelas garantias conquistadas pelos méritos exclusivos de Cristo. Então, nós podemos viver em alegria, podemos viver em regozijo espiritual, não é como bobo também, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, é viver com alegria no Espírito. Sabemos que nós temos grande motivo de alegria, porque Deus escolheu nos salvar. Então, quando a gente fala disso, né, a gente elimina essa meritocracia espiritual, não é para nos dar orgulho da salvação, é para nos dar alegria, é para nos dar a simplicidade, porque nós não conquistamos ela. Deus nos dá fé para crermos e Ele nos salva. Então toda a obra da salvação, do começo ao fim, vem de Cristo, vem de Deus, não é nossa. Então isso, quando a gente olha para a salvação, a gente precisa ficar como? Qual que é a resposta que nós temos que dar? Simplicidade, humildade. Nós recebemos algo que a gente não merece. Nós temos um Deus bondoso além da medida que nós merecemos. Um Deus que, além de nos condenar, que seria o correto, seria o justo, vou dizer o correto, mas seria o justo, que Ele resolveu, o que Ele escolheu fazer? Nos salvar. Ou seja, ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele é bom, porque Ele salvou pessoas como eu e como vocês, que não tinham mérito nenhum, que não tinham habilidade nenhuma para ser salvo. Então Ele pegou e fez todo o processo por nós, nos concedendo fé e nos salvando. Amém? Então Deus tem cuidado com os justos, né? Que isso também faz parte aqui do texto que a gente leu, né? Lá no 15. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-lo-ão todos os de coração reto. Todos aqueles de coração reto. Quem são os de coração reto? Os que foram resgatados por Cristo, os eleitos. Esses são de coração reto, que agora têm a mente de Cristo, que foram chamados para viver em novidade de vida, ou seja, em arrependimento, em santidade. Novidade de vida não é que todo dia você vai ter uma novidade batendo na sua porta, não, todo dia você vai ser renovado pelo Espírito Santo para vencer as provações com disposição, para vencer as provações com fé, para passar por elas, né? Porque às vezes o que Deus espera, né, quando eu falo vencer, é só uma forma figurada. Às vezes o vencer é suportar ela o máximo possível, na medida que Deus tem, até o tempo que Deus também determinou. Isso é passar pela prova. É estar convicto que de Deus está com você. Amém? Não é, né, o canto da vitória, isso é vitorioso. Às vezes a vitória vai ser suportar ela até o fim. Essa vai ser a vitória que Deus vai nos conceder. Amém? E por último, último ponto, é Deus como juiz e refúgio, do verso 16 até o 23. Deixa eu ler aqui. E diz assim, ó: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Então, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. O que nós aprendemos aqui? O salmista reconhece que Deus é a única fonte de salvação e segurança. Somente Ele. Somente em Deus nós temos a fonte segura, certa rocha, onde podemos apoiar a nossa vida. Deus é refúgio para os justos, porque Ele os preserva pela graça. Deus preserva os justos pela graça. É promessa dele, Ele nos guarda. Amém? Então a destruição dos ímpios é um ato de justiça e não de crueldade arbitrária, pois Deus retribui conforme as suas promessas, como está lá em Gálatas 6,7. Eu até vou ler para vocês. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então é uma promessa de Deus, o Senhor vai retribuir. Então se nós somos pessoas que vivemos na prática da justiça, que nós vivemos pelo menos na busca da santidade, buscando servir a Deus, não com o nosso melhor, mas com o que a palavra nos ensina que é o melhor, irmãos, nós podemos descansar, sabendo que mesmo a correção que possa vir sobre nós será para o nosso crescimento, pois o Senhor preserva os seus filhos, preserva as suas ovelhas, preserva aqueles que foram chamados. O nosso Deus nos preserva, nos guarda,
nos faz perseverar até o final. São coisas que Ele mesmo produz em nosso coração, não é nosso, não é fruto nosso. Então a segurança do crente não está na ausência do sofrimento, mas na certeza de que Deus governa e protege os seus. Essa certeza que nós temos que ter. Deus governa e protege os seus. Lá no 18, né? Olha só. 17. Se não for o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Essa expressão região do silêncio significa morte. No 18, quando eu digo resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Somente as consolações de Deus, meus amados, que podem consolar a nossa alma. Somente os cuidados dele podem trazer para a gente a segurança para viver nesse mundo caótico e perdido, sem resvalar o pé. Somente a confiança nele. Continuando, no 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-te contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Aqui está falando, o Senhor não tem parte com a maldade. O trono de Deus é justiça. Pode associar-se com ele o trono da iniquidade? Óbvio que não. Não dá para se dizer cristão e viver na prática da iniquidade. Como dizem, pecado em nossa vida, irmãos, precisa ser um acidente. É um acidente que acontece de vez em quando. Tem até um exemplo muito legal. Uma vez eu assisti uma pregação, acho que foi do Augusto Nicodemos. Ele diz isso. Ele chama as crianças para explicar. E resumidamente a história, ele diz assim, olha, o pecado precisa ser como um acidente. Ele conta uma história que ele estava fazendo uma viagem e o pneu estourou. Aí precisou parar para trocar o pneu. O que é isso? Um acidente. Ninguém deseja, vou furar o meu pneu para parar para trocar. São acidentes. Acontecem. Não estava dentro do planejamento da viagem, mas acontece. Assim, precisa ser o pecado na nossa vida. Né? Ele vai acontecer, mas que pelo menos que seja um acidente. Que a gente não peque deliberadamente, com desejo mesmo de fazer a coisa errada, sabendo o certo, o que é pior ainda. Então a gente precisa ter esse discernimento. Precisamos desse discernimento de Deus. Então a segurança do crente não está na ausência do sofrimento, mas na certeza de que Deus governa e protege os seus. Então a declaração final reafirma a certeza do juízo divino. Deus destruirá os ímpios com as próprias maldades dele. Lá no 20, vamos ler aqui o finalzinho, a partir do 21, diz assim, ó, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Perdão. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Então olha só, sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor usa a maldade do ímpio contra ele mesmo. Usa a maldade do ímpio contra ele mesmo. Então a própria maldade que ele está fazendo vai alcançar a vida dele. Então, meus irmãos, depois de tudo isso que nós vimos aqui, que nós possamos entender que o nosso Deus nos guarda e nos protege da maldade. Que o ímpio, apesar de parecer assim, aparentemente estar na vantagem, ele está em grande desvantagem. Porque aquele que tem Cristo tem todas as coisas. E se ele nos resgatou, se ele realmente nos salvou, irmão, nós podemos ter confiança. Se você crê nisso, você tem que viver desse modo, de modo justo, sabendo que toda a correção que tem sobre a nossa vida, que vem sobre a nossa vida, é direcionada pela mão de Deus para o nosso crescimento. Amém? Quero convidar você agora para nós orarmos para encerrar esse vídeo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós agradecemos a Ti, Te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que retribui todo o mal. O Senhor é um justo juiz que está sentado em seu alto e sublime trono de glória. E nós confiamos, Senhor Deus, na Tua soberania, confiamos na Tua graça, confiamos, Senhor Deus, no Teu agir, confiamos, Senhor Deus, nas Tuas maravilhosas
nos teu maravilhoso plano sobre a nossa vida, Senhor Deus, e nós te agradecemos. Eu te agradeço, Senhor, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, Senhor Deus, porque o Senhor corrige o ímpio. O Senhor corrige e demonstra que o Senhor é soberano. O Senhor mostra os teus atributos, perfeito em tuas obras, e manifesta elas, Pai, com justiça sobre nós. Senhor, nós queremos ver as tuas mãos agindo, Pai, sobre a nossa vida, agindo sobre nós, nos curando, nos guardando, Pai, nos protegendo. E nós sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor é conosco. Gera em nós essa certeza, essa confiança. Que nós não possamos olhar ao ímpio com inveja, achando que ele tem algum tipo de vantagem sobre nós. Porque, na verdade, ele ignora a sua lei, Pai. E vive de um modo completamente louco, de um modo completamente perdido, Pai. Mas nós queremos viver segundo a tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, continua nos exortando, continua nos ensinando, continua nos corrigindo. Senhor Deus, e não tira os nossos olhos da cruz. Não tira os nossos olhos, porque nós sabemos que é o Senhor quem nos mantém fortemente amarrados a Ti. Porque se dependêssemos de nós mesmos, estaríamos completamente perdidos, Pai. Completamente perdidos. É o que eu oro, Senhor Deus, e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a vocês pela presença de vocês até aqui. Estou quase sem voz, mesmo tomando água. Agradeço você pela sua presença, que ficou até aqui comigo. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, né? E que o Senhor possa continuar falando com vocês, continuar falando comigo da sua palavra, né? Que Ele possa continuar ampliando todo o entendimento, tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. Amém, meus queridos. Deus te abençoe. Deus vos abençoe e até a próxima, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.